esse tipo aqui de luvas, tá? Essa luva aqui central é uma luva apropriada para operadores de equipamentos, né? Seja ele para mecânica, empilhadeira, guincho, guindaste, né? Todos esses equipamentos utilizados hoje na área portuária, o trabalhador, o operador, que geralmente é um trabalhador avulso portuário, ele utiliza, né, esse tipo aqui de luva, que é bem fixada nas mãos, né? Ela possui um sistema aqui de proteção, e por trás dela ela também é pigmentada, né? Ou seja, ela possui pequenas bolas de borracha que diminui, então, que aumenta evita escorregar, né? Evita escorregar, então, as alavancas e direção, tá? E essa outra aqui também é utilizada nessa parte de riscos biológicos, né? Mas é mais simples, mas também é utilizada. Bom, com esse slide das luvas, nós encerramos, né, essa parte aí, então, de EPC e de EPIs, né? Logicamente, existe vários outros, né? E pode até servir de interesse para todos uma pesquisa sobre diversos EPIs utilizados, né, na área industrial brasileira e comercial, né? Então vocês vão se surpreender com as quantidades, né, e as diferenças, diversos tipos de EPIs hoje utilizados. Vamos iniciar então agora com as placas de sinalização, que não só na área portuária, mas em qualquer outra parte também, seja ela industrial ou comercial, as placas de sinalização são bastante usadas, né? Na área portuária nós usamos constantemente em diversas áreas essas placas de sinalização. Na realidade, nós vamos adotar aqui na nossa aula 3 tipos de placas de sinalização. A primeira placa é a placa de segurança, né? A placa de segurança, na realidade, ela possui em seu interior pequenos dizeres, né? Pequenas frases, né? Ela é uma placa indicativa, né? Ela sempre indica um risco ali que você pode enfrentar, né? Você pode ter um certo tipo de acidente. São placas indicativas, né? Como posso dizer, ela informa melhor, né, as pessoas, ou seja, significa saúde, que se você obedecer, você vai ter sempre boas condições, né? Existe uma característica nesse tipo de placas de segurança, que são fundo verde com letras brancas ou fundos brancos com letra verde. Em qualquer parte do mundo que você visualizar esse tipo de placa, né, você vai ter a certeza que significa placa de segurança, né? Então, por exemplo, na nossa primeira placa aqui, nós temos homens trabalhando acima, né? Ou seja, ela está indicando que acima de você tem homens trabalhando e que você não deve passar por ali por baixo, né? Porque pode cair algum objeto em cima de você, né? Então vai causar ali um acidente. Então ela está indicando condições para você evitar, né? Essa outra aqui, primeiros socorros, né? Está indicando que em determinada área existe um local apropriado para atendimento de primeiros socorros. Tatiana, nós temos alguma pergunta? Temos sim, professor, da aluna Jusce, do Polo Trindade. Ela está perguntando se é preciso o uso de máscaras. Em que sentido? Ela só botou essa pergunta. O uso de máscaras, lógico, dependendo do ambiente onde você está, se for um ambiente insalubre, né, que não dê condições de você transitar sem as máscaras, não é isso? Você tem que sim usar esse EPI, né? Tudo vai ser relacionado, primeiro, ao tempo de exposição que você vai estar naquele ambiente. E segundo, se for um ambiente muito insalubre, aí sim você vai ter que usar, né, as máscaras de segurança do trabalho, não só na área portuária, como qualquer outro segmento. Tá bom? Espero que tenha sido respondida a sua pergunta.
Continuando então com as placas de segurança, nós temos aqui uma outra: evite queda evite quedas, ande, não corra, né? Significa que ali tem uma área escorregadia, que se você correr, pode ter um risco ali de queda, né? E finalmente a nossa última plaquinha aqui de segurança, que é o proibido serrar sem óculos de segurança, né? Serrar, no caso que ele está falando aqui, está se referindo à serragem de madeira, né? Serrar a madeira ali, tal, que ele tem aquela suspensão, né, do pó da madeira devido à ação do atrito do serrote, né? Que aquilo lá pode sim prejudicar a sua visão, né? Então essas placas são informativas, né? Deu aí, então, com certeza, para que vocês entendam esse sentido, né, de placas de segurança. Seguindo, nós temos as placas de sinalização, né? Nós temos aqui a placa de sinalização de cor laranja e a outra placa de cor vermelha, que é a placa de sinalização de perigo, né? Amarela para advertência e vermelha para perigo. Nós vamos falar um pouco, mas será que vocês viram alguma semelhança, por exemplo, com os semáforos de pista, de rodagem, por aí afora? E se tem alguma semelhança, por favor, me explique por quê. Por que 30 segundos? Alguém? Temos sim, professor. O Paulo Carpina é o aluno Aguinaldo. Nos postos, existe atendimento de emergência 24 horas ao trabalhador em caso de acidente? Nos portos? Acho que é portos. Eu estou aqui, postos. Nos portos há... existe atendimento de emergência 24 horas ao trabalhador em caso de acidente? Claro, isso está dentro, Aguinaldo, do PCMSO, que nós vamos falar um pouco daqui a pouco, mas existe sim, tá bom? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Bom, existe, a pergunta que a gente fez foi se existe alguma semelhança com os sinais de semáforos utilizados nas pistas. Existem sim, porque os semáforos também são indicativos de segurança, né? Então, vermelho pare, amarelo advertência, e o verde você pode passar com segurança, que significa saúde. As placas também de segurança possuem essa mesma filosofia. Voltando então aqui para o slide das placas, nós temos placas de advertência, que tem essa característica, fundo amarelo com letras pretas, né? Que sempre indica algo mais taxativo, né? Ela adverte através de palavras taxativas, né? Por exemplo, área energizada, ou seja, se você entrar, vai complicar, né? Cilindro cheio, significa se você entrar e mexer ali, vai vazar gás e ali aquele ambiente pode acontecer um sinistro. É obrigatório o uso de EPIs, ou seja, você passando por determinada área, vai ser sim obrigatório o uso de EPIs. E área de aterramento, né? Significa ali também que é um ambiente perigoso. Placas de sinalização, né, de perigo. Essa aí é mais taxativa, né? Essa simplesmente tem a característica de fundo vermelho com letras brancas e fundo branco com letras pretas. Ou seja, geralmente essas placas possuem cores fortes, né, para justamente chamar a atenção realmente, né? E essa placa perigo é complicada, é conhecida internacionalmente. Mesmo que você não saiba ler ali o idioma, mas verificando essas cores, com certeza você vai identificar que ali é uma área de risco, né, eminente, de risco existente realmente, que se você não for uma pessoa habilitada para entrar naquele ambiente, você fatalmente vai sofrer um acidente, tá? Na nossa área portuária, nós temos, apesar de estar sendo melhorada, mas nós temos ainda muitos trabalhadores que são analfabetos, não sabem ler, né, não tiveram essa oportunidade que nós tivemos e estamos tendo, né? Mas quando, com certeza, nós colocamos essas placas nos ambientes de risco lá, eles sabem identificar simplesmente pelas cores, né? Isso aí é bastante interessante. Seguindo, né, então nós terminamos com essa parte de placas, né, de sinalização. Nós vamos agora
participar e verificarmos um pouco falarmos um pouco sobre os principais riscos nas áreas portuárias, né? Quando a gente abre o nosso livro de normas e vamos folhear lá